Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e também muito bem-vindas a mais um vídeo meu aqui no canal, no nosso canal de Psicologia Jurídica. Meu nome é Matias Baiano Glens e hoje eu vou trazer para vocês um assunto clássico da psicologia forense. Eu sei que muitos de vocês se interessam, que é a atuação do psicólogo no âmbito do sistema prisional. Você já quis trabalhar em prisões? Sabe como é o trabalho do psicólogo e da psicóloga nos estabelecimentos prisionais? Fica ligado nesse vídeo que você vai gostar com certeza. Pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos passar alguns minutinhos discutindo, debatendo. Se você gosta de psicologia jurídica, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. A psicologia jurídica ela não é assim tão divulgada, né, no Brasil, infelizmente. Muitas faculdades de psicologia não têm psicologia forense, então eu recomendo que você se inscreva, curta, compartilhe se você gosta dessa área e quer que ela se expanda. Afinal de contas, quem gostaria de trabalhar nessa área tem interesse para que ela se expanda. Hoje eu vou trazer para vocês, pessoal, então, essa atuação clássica, né, do psicólogo no sistema prisional. Essa atuação ela é regulamentada por uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, é a resolução 12 de 2011, e os conteúdos que eu vou trazer para vocês hoje têm bastante a ver com o que está nessa resolução. Então já fica aqui uma dica, essa resolução ela está disponível na internet. Quem se interessa por concursos públicos, por exemplo, essa é uma resolução tremendamente importante. Quem fez, não sei se vocês ficaram sabendo da prova de especialista em psicologia jurídica que teve faz umas 2 semanas, caiu muita coisa da atuação do psicólogo em estabelecimentos prisionais e muita coisa dessa resolução. Então, quem tem interesse nessa área, essa é uma leitura obrigatória. Resolução 12 de 2011 do Conselho Federal de Psicologia. Essa é uma resolução, gente, bastante polêmica. Por quê? Porque lá no finalzinho dela, ela faz algumas recomendações, é mais do que recomendação, na verdade, né? São orientações ao psicólogo em relação ao exame criminológico. Eu não vou trabalhar isso nesse vídeo, vou trabalhar isso no próximo vídeo para que não fique muito longo. Mas essas orientações do Conselho acabaram virando alvo de ação judicial do Ministério Público, querendo suspender, o que acabou acontecendo. Mas depois eu vou explicar direitinho toda essa polêmica envolvendo a resolução do Conselho, o exame criminológico, o que é esse raio de exame criminológico, que é uma das atuações mais polêmicas dos psicólogos dentro da área penitenciária, penal, de uma maneira geral. Então, fiquem atentos aí no próximo vídeo. Hoje eu vou trazer o começo dessa resolução, alguns princípios gerais que orientam a nossa prática. Então, eu quero chamar a atenção para vocês num princípio geral que está colocado lá no artigo 1º, inciso C. O psicólogo deve promover a desconstrução de que o crime está unicamente relacionado à patologia e à história individual. Tradicionalmente, pessoal, a psicologia entra na sua relação com o direito. Historicamente, a psicologia criminal é a primeira psicologia que se desenvolveu na sua interação com o direito. Então, historicamente, a psicologia criminal ela é pioneira em relação a todas as outras áreas de atuação da psicologia jurídica, família, infância, juventude, civil, todas as demais. A criminal foi a primeira, e ela vem de uma maneira bastante preconceituosa, tentando explicar o crime através do criminoso. Isso a gente poderia chamar, em resumo muito grande, né? No meu curso de psicologia forense, eu trabalho bastante essa história para explicar com mais vagar o que significa essa criminologia clássica, essa criminologia padrão que explica o crime pelo criminoso, desconsiderando todo o seu contexto social. Claro, existem pessoas que têm patologias psicológicas e essas patologias psicológicas têm impacto na sua produção de crimes. Isso é verdade. Mas também a gente sabe que psicopatologia não está desconectado de contexto social. Existem contextos mais propensos a determinadas psicopatologias e outros menos propensos. Ou seja, o que eu estou falando aqui é que o psicólogo, quando atua na área de prisões,
tem que levar em consideração que esse sujeito não é isolado socialmente, que esse indivíduo não existe numa bolha, que esse indivíduo existe dentro de uma comunidade de pertencimento e que essa sociedade traz ou fatores de risco ou fatores de proteção. No meu curso também eu falo bastante disso, né? Quais são esses fatores de risco e quais são os fatores de proteção. Mas isso é algo que eu estou preparando no futuro, com certeza você que está assistindo vai ter a oportunidade de aprender isso no curso. Então, você vê que essa resolução do Conselho de Psicologia, ela abre com a clássica dicotomia indivíduo-sociedade, que a gente se debate tanto ao longo do curso de Psicologia, pois bem, aqui na nossa atuação aparece e aparece com muita força. Outro ponto muito importante dessa resolução 12 de 2011 sobre a nossa atuação em âmbitos prisionais é a proibição, e aqui a resolução é bastante taxativa, é uma proibição mesmo, de que psicólogos e psicólogas atuem em procedimentos disciplinares dentro dos estabelecimentos penais. Gente, infelizmente, era muito comum e ainda é muito comum que psicólogos e psicólogas sejam chamados a atuar quando tem algum tipo de problema dentro das instituições. Ah, não diga, né, Matias? Psicólogo é chamado quando tem problema. Quem trabalha em instituição, eu sou uma dessas pessoas, sabe que muitas vezes a gente é chamado para fazer algum tipo de atuação, mesmo quando aquilo não é de nossa competência. Ah, o fulano chorou, o fulano está triste, o fulano está indisciplinado na escola, enfim. Nas prisões não é diferente. Muitas vezes nós somos chamados para atuar quando acontece algum tipo de violação às regras, algum tipo de briga, algum tipo de infração disciplinar. Isso, claro, é tomado com muita seriedade dentro das prisões, mas, e tem que ser tomado assim, obviamente, né? Toda instituição, para o bem ou para o mal, ela precisa de regras. Até a nossa casa, que é uma pequeníssima instituição, ela tem as suas regras e quando a gente descumpre, consequências acontecem. Então, para a vida em sociedade, eu pelo menos acredito assim, as regras elas não precisam ser autoritárias, elas não precisam ser abusivas e nem cruéis. Elas precisam ser discutidas e dialogadas democraticamente. Na prisão isso é mais difícil, mas enfim, é possível que mesmo dentro de ambientes bastante difíceis, como é a prisão, essas regras sejam mais dialogadas com os próprios prisioneiros em formatos de assembleias, por exemplo. Isso acontece, né, nas APACs. E então os psicólogos devem ser afastados desse tipo de atuação disciplinar. Claro, faz todo sentido, né? Como é que você vai estabelecer um vínculo de confiança, ponto absolutamente necessário para o trabalho do psicólogo, se você na semana passada foi responsável por puni-lo, por colocar na ficha dele que ele não se comportou direito, por estabelecer algum tipo de punição? Isso não faz nenhum sentido. Então, a resolução do Conselho vem ajudar os psicólogos que trabalham no sistema penitenciário a se afastar desses procedimentos. Isso é bastante importante para que a gente consiga manter um vínculo saudável, um vínculo de confiança, um vínculo positivo com os presos com os quais a gente vai trabalhar. Então isso é bastante importante. Então, vocês já descobriram o que o psicólogo dentro das prisões não faz, não é? Tem princípio geral, falei do princípio geral, que é o contexto social, falei do que o psicólogo não faz e o que a gente faz efetivamente. Bom, quem lê a resolução percebe que a atuação do psicólogo tem duas vertentes, duas grandes linhas mestras de atuação. A primeira, trabalhar com o sofrimento mental, inclusive o sofrimento mental gerado pelo próprio encarceramento. Bom, não é fácil ficar isolado da família, isolado da sociedade durante muito tempo, num ambiente altamente concentrado de pessoas. Isso para falar o mínimo, né? Isso para não dizer o tanto de violações de direitos humanos que tem dentro das nossas penitenciárias. A gente vê isso nos telejornais praticamente todos os dias, todas as semanas. Então, ambientes superlotados, violência, todos os tipos de tortura, alimentação precária, ociosidade, violação de direitos humanos em todos os níveis. Então, é óbvio que isso vai gerar... Se não houvesse violação de direitos humanos, já geraria um impacto no psiquismo do sujeito pelo próprio isolamento.
Mas com esse tanto de violação de direitos humanos, mais ainda o psiquismo das pessoas é afetado e o psicólogo dentro do sistema penitenciário vai ter que então trabalhar com o adoecimento psíquico dessa população, o que não é fácil. Esse é um primeiro ponto de atuação, uma linha mestra de trabalho do psicólogo e da psicóloga. Outro muito importante é trabalhar com a ressocialização. Quem lê as pesquisas mais atuais, os documentos técnicos mais contemporâneos, vê que essa é a linha mestra de atuação do psicólogo. Afinal de contas, trabalhando assim, a gente simplesmente está se coadunando, trabalhando de acordo com o que diz a própria Lei de Execuções Penais, a LEP, que é a lei mestra que regulamenta como que deve ser o cumprimento de pena no Brasil. Então, quem se interessar por essa área, mais uma dica de leitura, a Lei de Execuções Penais. Vocês vão ver que nessa lei, o objetivo fundamental da prisão não é a punição, como a maior parte das pessoas pensa. A maior parte das pessoas pensam que as prisões existem para uma espécie de vingança socialmente instituída, mas não é assim. As prisões deveriam ser, é que elas estão longe, né, de ser, por isso aqui o futuro do condicional, né, o futuro do pretérito, por isso que deveriam ser um local de ressocialização, um local onde os presos possam aprender a conviver de novo em sociedade. Claro que isso não deixa de ser um pouco paradoxal, você há de concordar comigo. Como que afastando uma pessoa do convívio social, eu vou fazer com que ela aprenda de novo a conviver em sociedade. Difícil, né? Desculpa aqui pelo barulho, gente. Tá passando um helicóptero, eu acho. É assim, youtubers amadores têm esse problema. Mas o conteúdo é de qualidade, eu garanto para vocês. Então, esses são as duas grandes vertentes de atuação do psicólogo. Lidar com o adoecimento psíquico, inclusive fruto do próprio encarceramento e das violações dos direitos humanos, e trabalhar de acordo com o que a Lei de Execuções Penais propõe, que é trabalhar na ressocialização do preso. Para esse trabalho de ressocialização, o psicólogo conta com uma atuação muito importante, que é a sua atuação dentro das comissões técnicas de classificação, as CTCs, também previstas lá na LEP. Talvez você não conheça essa atuação do psicólogo dentro das penitenciárias, talvez conheça, vou esclarecer melhor para vocês. As comissões técnicas de classificação, de novo, deveriam existir dentro de cada estabelecimento prisional. Elas são comissões multidisciplinares, então tem lá o diretor do presídio, assistente social, o psiquiatra, o psicólogo, agentes de segurança, todos envolvidos no que a lei chama de individualização da pena. O que isso significa? Significa que uma pessoa que é presa e recebe uma punição de, 5 anos de prisão, esses 5 anos, eles não podem, não devem ser iguais para todo mundo. Cada preso tem que ter a sua pena individualizada, ou seja, a sua pena transformada naquilo que ele precisa para se ressocializar. Isso é função, pensar a individualização da pena é função da CTC, da Comissão Técnica de Individualização, que produz um parecer. Nesse parecer está lá colocado o parecer da CTC. Para você que está mais acostumado com a área da saúde ou da assistência, é como se fosse um projeto terapêutico singular. Se você trabalha num CAP, sabe do que eu estou falando. É como se fosse um PIA. Se você trabalha num abrigo, sabe do que eu estou falando. Um plano individual de atendimento, algo singular daquele sujeito, que vai fazer uma avaliação da história pregressa, uma avaliação do comportamento daquela pessoa dentro do presídio e quais são os planos que aquela pessoa tem para o futuro. Por exemplo, um ponto muito importante dentro de prisões é um oferecimento de capacitação para o trabalho, reinserção no mercado profissional, um trabalho efetivamente. Mas nem todo trabalho, vocês vão de concordar comigo, é um trabalho que favorece a ressocialização da pessoa. Nem todo trabalho é terapêutico. Isso é uma ideologia que vendem para a gente no capitalismo, né? Nem todo trabalho é edificante. Então, a função da CTC, por exemplo, é adequar o trabalho que aquele preso precisa para se ressocializar. Claro, muitas dessas coisas que eu estou falando não acontecem
no cotidiano. Estou trazendo para vocês um pouco, portanto, aqui a comparação entre o que está previsto na teoria para a atuação do psicólogo e o que de fato acontece. Essa distância entre a teoria e a prática são os desafios que você vai ter no cotidiano da sua atuação dentro de prisões. Então, falamos então do princípio geral, da proibição da atuação em procedimentos disciplinares, das duas grandes atuações da psicologia dentro das penitenciárias, uma mais voltada para o acolhimento do sofrimento individual e outra mais voltada para a ressocialização e retorno desse preso à vida em sociedade. E terminamos com a Comissão Técnica de Classificação, a CTC, que é um instrumento de trabalho, uma das metodologias, né, um local onde o psicólogo se insere dentro desses estabelecimentos. Pronto, agora você tem uma visão bastante geral e interessante do trabalho dos psicólogos e das psicólogas dentro dessas instituições. Tem dúvidas? Ficou com alguma questão? Quer fazer alguma crítica ou algum elogio? Não deixa de colocar aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de discutir com vocês essa atuação tão difícil, tão desafiadora, tão polêmica. E não perde o vídeo da semana que vem, eu volto aqui para falar de exame criminológico. Um abraço e até lá!